O mercado de programação, e principalmente essa função, essa profissão programador, se a gente pegar alguns anos atrás, a gente nem falava nisso. Você podia perguntar para qualquer criança, jovem, e a chance dele virar e falar que, eu quero ser programador, era baixa, para não dizer que era inexistente. Só que tem uma questãozinha que recentemente tem me incomodado um pouco e que eu tenho visto em muitos, mas muitos cursos de programação, que é a famosa promessa de que você não precisa de uma faculdade para ser um programador. Basicamente eu posso dizer que assim, se a gente for analisar a grosso modo, de fato, você não precisa de uma faculdade para ser um programador. Até porque essa profissão é bem diferente de quando você é um médico ou um psicólogo, por exemplo, que você precisa ter uma formação, até porque somente mediante a sua formação que você vai ter, no caso de uma faculdade de medicina, você vai ter o seu CRM, e no caso de um psicólogo vai ter o CRP, salvo engano. Só que dentro da programação a gente pode perceber que tem algumas coisinhas que estão mudando recentemente. E eu acredito que vale a pena a gente comentar a respeito. Se a gente for parar para analisar algumas vagas no LinkedIn, talvez não fique tão claro, mas se você for lá nos requisitos da vaga e tal, fora o que tem sido pedido a respeito das expertises, por exemplo, se você é um desenvolvedor Java, você vai ter lá, por exemplo, a gente quer alguém que trabalhe com prime faces, com isso, com aquilo. Se você é um desenvolvedor Python, queremos alguém que trabalhe com Django, conhecimento em Prometheus e por aí vai. A gente também tem tido lá nesses requisitos que a pessoa ou tenha um ensino superior completo, ou também que a pessoa tenha pelo menos começado uma faculdade, ou que esteja cursando de fato uma faculdade. Para muitas pessoas eu sei que isso pode parecer um grande impedimento, e aí fica a grande pergunta. Eu preciso fazer uma faculdade para ser um programador? Isso é um tanto quanto relativo, certo? Vamos lá. Primeiro, a gente vai analisar um nicho específico. É claro que nós temos níveis, por exemplo, de especialistas que têm várias certificações, o cara que tem um mestrado, um doutorado, seja lá o que for, e por aí vai. Mas quando a gente fala, por exemplo, sobre programadores entre de júnior e pleno, você pode perceber que ainda é um pouco, como que eu posso falar, ainda é um pouco mais flexível em relação a essa questão da universidade. Mas, do meu ponto de vista pessoal, eu acho essencial você fazer uma faculdade em alguma área da tecnologia o quanto antes. E eu vou te explicar o porquê. Vamos lá, tem dois grandes motivos para isso. O primeiro é quando você, como programador, sonha em morar fora do país. Olha, eu vou te falar, uma faculdade vai te ajudar muito nesse processo. Não somente no processo de visto ou de imigração, mas também para o trabalho. Eu sei que existe todo aquele argumento de que, mas a faculdade que eu faço aqui no Brasil, a minha graduação, o meu bacharelado, não é válido lá fora. Só que as empresas levam em consideração o fato de que você, pelo menos, se formou no seu país natal, né? Vamos dizer assim. Então eles sabem que, de fato, você tem, comprovadamente, a expertise naquilo, além da sua experiência profissional, além da sua experiência de trabalho. Você tem uma experiência acadêmica naquilo. E o segundo fator, quando a gente vem focar aqui agora no Brasil, é muitas empresas, principalmente em cargos aí de senioridades mais altas, precisam de um profissional que pelo menos tenha ali uma base que vá além da programação. E é claro, uma das melhores formas de você conseguir isso facilmente, essa base, de construir essa base, é numa universidade. Porque você vai ter um conteúdo ali mais estruturado e tudo mais, que é bem mais fácil do que realmente você querer fazer as coisas 100% por conta própria ou fazer de forma 100% autodidata. Mas também existe um outro fator pelo qual as empresas brasileiras têm aberto um pouco os olhos para isso, que é, se eu vou contratar, por exemplo, um júnior, uma pessoa que não tem domínio ainda de algumas tecnologias, mas ela tem uma boa base, entre um júnior que não tem faculdade e um júnior que, ou no caso, está cursando uma faculdade, ou que já tem até mesmo um ensino superior completo na área, esse cara
A depender, é claro, de como ele sai na entrevista e também da expertise dele no que está sendo proposto, ele pode ter uma certa vantagem a respeito disso. Dentro de uma universidade, você tem comprovadamente duas coisas. Você tem comprovadamente a carga horária que você passou estudando, você tem uma comprovação de que você fez provas e de que você também passou nesses testes de conhecimento. Ah, mas Moisés, eu faço curso na empresa tal, eu faço curso no lugar tal, e no final de todo o curso a gente tem um certificado. Sim, é verdade, só que existe uma grande questão. Mesmo que esses cursos te ensinem muita coisa boa, eles ainda não têm o mesmo peso de uma graduação, porque a grande maioria deles não requer uma prova, teste, um exame para você poder realmente pegar esse certificado, sabe? Então, por mais que aquilo ali mostre, tipo, olha, você tem ali um certificado de 20 horas, você não tem uma comprovação de que você, por exemplo, aproveitou 100% ou 70%, 60% aquele conhecimento, sabe? Então, basicamente, a gente pode dizer o seguinte: o mercado está mudando um pouco nessa questão e a visão que tem a respeito de faculdade para desenvolvedores. Eu acredito que daqui a algum tempo, talvez seja até mesmo essencial você ter uma faculdade, não por uma questão de realmente você querer trabalhar no âmbito, no escopo acadêmico, mas sim porque você vai ter realmente uma base maior dentro da computação como um todo, certo? A gente tem hoje diversas opções de cursos que vão desde engenharia de software até, por exemplo, ciência da computação, análise e desenvolvimento de sistemas. Então, você também vai ter ali uma carga horária maior do que a maioria dos cursos, para não dizer todos os cursos, que geralmente focam somente em uma área da computação, que é a programação. Até porque dentro dessa área você tem várias outras coisas que vão além disso. Principalmente parte de gestão de tecnologia, que também é uma área que tem uma demanda crescente aí por profissionais. Não é todo mundo que sabe ser um bom gestor, então você pode ver aí várias outras vantagens. Eu acho que existe um outro motivo também em relação à faculdade, que é bem mais uma opinião pessoal, que é o seguinte: não vai te trazer malefício algum. Sabe? É algo assim que na verdade vai ser um adendo. E é melhor você ter algo do que você não ter algo, neste caso, obviamente, academicamente falando. Mas também existe um outro fator dentro da tecnologia, é basicamente a facilidade também de quando você está numa universidade, de você conseguir experiência mais rápido. Geralmente quando você está dentro de uma universidade, a maioria das universidades que eu conheço possuem programas de estágio, em que você submete, por exemplo, a sua candidatura e a própria faculdade coloca você para poder trabalhar em alguma empresa, ou pelo menos ela faz ali o processo de intermediar essa situação. Não enxergue o estágio como o momento ou como a forma de você ganhar dinheiro de fato. Eu sei que existem estágios que pagam bem, eu sei disso. O estágio é realmente o momento onde você vai poder adquirir experiência e onde você vai poder, entre muitas aspas, errar. Ali você não tá para realmente ser o expert da parada. Você não tá ali para você ser realmente a pessoa que vai solucionar todos os problemas. Você tá ali realmente para aprender, ao mesmo tempo em que você aplica o que aprende. E acredite se quiser, isso conta muito como experiência. E é claro, existe um outro fator importantíssimo que tem que ser citado aqui nesse vídeo, que tudo isso que eu tô falando é relativo e você pode colocar um depende em tudo. Com certeza pode ter gente que pode pensar ou comentar, tipo, ah, mas ao invés de fazer uma faculdade eu posso só pegar a estrutura curricular e estudar por conta própria. Ah, mas eu posso, dependendo se eu quiser, pegar e fazer as coisas de um jeito um pouco mais tranquilo, como por exemplo um bootcamp, ou entrar, por exemplo, para uma dessas escolas de programação que você só paga depois que tiver empregado, então eles conseguem te ajudar a arrumar um emprego e tal, tal, tal. Hoje em dia a gente tem muita opção. Essa questão de que você não precisa de faculdade para ser programador, eu acho que vai mudar durante o tempo. E a minha função aqui, no caso, a minha intenção, na verdade, não é colocar medo em você, para você, meu Deus do céu, eu preciso logo de uma faculdade, isso, aquilo. Mas é sempre bom a gente se adaptar. A gente sabe que o mundo, o tempo todo, as coisas vão mudando, no mundo da tecnologia isso está acontecendo e acontecendo bem rápido. Então,
ter algo a mais, esse a mais que é a faculdade, são diferenciais. Quando você tem esse diferencial, você já tem ali uma vantagem em relação à concorrência. Mas basicamente isso aqui foi um papo de sofá, algo interessante realmente de se pensar, de se raciocinar. E, bom, qualquer coisa, deixa a sua opinião também nos comentários, vai ser super bem-vindo, eu vou adorar ler a sua opinião. E um forte abraço e até a próxima.